noite, a paz de Deus. Mais uma live, estudando as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos estudar a mulher samaritana. Eu vou colocar aqui um moderador. Nós já tá ao vivo. Boa noite, Helena. Paz de Deus. Vamos para mais um estudo da palavra. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem para a gente começar. Hoje nós vamos estudar a mulher samaritana. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. Ela fala muito com o meu coração. E eu espero que possa falar o coração de vocês também. Boa noite. Bom, eu vou começar porque a gente tem muita coisa para a gente estudar sobre a mulher samaritana. Então, como a gente faz toda terça-feira, a gente inicia, a nossa live com uma oração. Então, eu convido vocês, a orarem comigo. Senhor Jesus, entramos na tua santa presença, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome eternamente, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma semana, de mais um dia, nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais das suas filhas amadas que tiveram o privilégio, Senhor, de terem os seus nomes aqui na sua palavra, Pai. Senhor, consagramos essa live a Ti, consagramos o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso templo, nossa voz, os nossos 5 sentidos, ó Deus, a Ti nesse momento, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, que o Senhor possa abrir a nossa mente para a gente compreender, entender, os nossos ouvidos para a gente ouvir e escutar, Senhor, os nossos lábios, ó Deus, para que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo falando através da minha boca, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, ser glorificado, Pai, nessa live, nessa história tão maravilhosa. O Senhor disse na sua palavra que nos faria, que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo e que também nos ensinaria. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para nos fazer lembrar de tudo como foi esse dia. Que o Senhor nos revele, através da sua palavra, cada detalhe. É o que nós te pedimos, Senhor, no doce e adorável nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar, Amém. Bom, a história da mulher samaritana, ela está em João. Ela não está nos 4 evangelhos do Novo Testamento, ela só está no livro de João. Então, se vocês estão acompanhando com a Bíblia aí, vamos pegar João 4. Está em João 4. Vou ler. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu mais uma vez para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora 6. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber.
pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com que tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo, sou o Messias. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: O que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário. O que colhe o fruto para a vida eterna, assim se alegraram junto com o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro o ditado: um semeia, o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar os que não plantastes. Outros realizaram o cultivo e vós usufruístes do labor deles. Eu vou parar aqui só um pouquinho, né? Vou continuar. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiam em que se hospedassem com ele, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram, por causa da sua palavra. Então disseram à mulher:
agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos os ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Essa aqui é a história, né, da samaritana. Essa história, gente, ela é muito interessante porque ela é repleta de símbolos. Ela tem muita simbologia e eu vou começar contando um pouco sobre algumas simbologias que aparecem nessa história, tá? Então, aqui fala que Jesus tinha mandado os discípulos ir comprar comida, né? E ele estava sentado, né, num poço. Na hora da meio-dia, né? A hora nona, aqui fala da hora nona, mas essa hora, ela é por volta, perdão, da hora sexta. Me desculpe, a hora sexta. A hora sexta é por volta da meio-dia, tá? Então, por que Jesus estava sentado por volta do meio-dia? Não é à toa, né? Tem uma simbologia aí. Qual? Meio-dia é o horário que o sol está bem em cima da terra e é o horário que não há trevas. Não há trevas, só há luz. Só há sol, brilho, calor, luz. Então, o fato dele estar ali meio-dia significa que não tinha treva nenhuma, que toda a verdade teria que vir à tona, porque esse é um horário, é um portal que nós temos espiritual. Teve várias passagens bíblicas onde teve vários eventos que ocorreram ao meio-dia. E então, meio-dia é a hora em que o sol da justiça, a palavra de Deus lá em Malaquias, vai falar que Jesus, ele é o sol da justiça, né? E se ele é o sol da justiça, né? Nada mais forte do que o horário do sol, que é meio-dia, estar o sol da justiça ali, né? Onde não tem trevas, aonde não pode ter nada escondido e oculto, tá? Então, a gente começa por aí, porque essa história da mulher samaritana, ela é uma história que ela tem um monte de significados, tá? Outra coisa, ele estava num poço, esperando meio-dia, naquele sol, né? A gente sabe que naquela região ali de Israel, ali tem muitos desertos, é muito árido, então é muito quente. E ele estava ali sentado num poço, num sol do meio-dia. Por quê? Já te expliquei do sol. E por que do lado de um poço? O poço, ele tem um significado, vários significados, né? Um dos mais, assim, que a gente procura na palavra de Deus é que toda vez, né, tem algumas histórias, alguns homens de Deus, né, eles encontraram as suas noivas num poço, né? Então a gente vê Moisés, ele encontrou a esposa dele num poço. E ali começa o diálogo, né? Jacó, quando ele viu Raquel, ela estava onde? Num poço, né? Quem mais? Rebeca, quando Abraão manda o servo ir buscar uma esposa para Isaac, e ele encontra ela num poço, né? Então tem vários significados, como a virgindade, a pureza, enfim, tem vários significados. Mas o que eu quero focar aqui é que muitos homens de Deus que tinham um ministério, digamos assim, um propósito muito específico aqui na Terra, encontraram as suas esposas num poço. E todos pediram de beber. Todos. E elas deram, tá? E eles ali, em todos os momentos, eles também solucionaram, digamos assim, o problema delas, que sempre elas traziam ali para o poço. Então, Moisés, por exemplo, defendeu ali a noiva dele, né? O servo, ele chega com um monte de camelo e ele pede de beber, e ali ele teve a confirmação que era ela, porque ali a gente vê
na mulher a submissão ao sacerdócio, em servir o sacerdote, né? Não é fácil tirar água. Imagine tirar água e servir uma caravana de camelos, que foi o caso da Rebeca, né? E ali Jesus ele pede água. Só que nesse texto da mulher samaritana, ele não bebe a água dela, ele só pede a água dela. Então dá a entender que esses noivos, eles encontraram as suas noivas no poço. Então, Jesus ele estava ali também como um noivo, né? Ele estava como um noivo, esperando a noiva. E aí você fala, nossa, Verônica, mas essa mulher, né? Com essa história aí, pode ser, por exemplo, a noiva de Jesus. Ali a gente está se referindo à alma, tá? A alma, né? Então a gente vai começar a mergulhar nesses símbolos, né? O que mais que tem de símbolo? Ela estar com um cântaro, né? Cântaro é aquele vaso, né? Feito de terra, né? De argila, né? De louça, de cerâmica, onde elas recolhiam a água e elas faziam os afazeres dela. E estava vazio, né? E olha que interessante. Naquela época, buscar água era uma tarefa feminina. Mas era uma tarefa honrada, tá? Não era uma tarefa que era um peso para as mulheres. Era uma honra para as mulheres elas buscarem água para fazer o alimento da família dela, do marido dela, para lavar roupa, né? Para se lavar, enfim, para fazer um monte de coisa. E isso era uma tarefa feminina, né? Porque a água ela está relacionada com o quê? Com nutrição. Né? Nutrição é a fonte da vida. Então a mulher ela é a fonte da vida, é ela que nutre e ela que ia lá e buscava água, né? Só que aqui nesse texto fala que a mulher samaritana ela não ia junto com as outras mulheres, porque as outras mulheres elas iam cedo, quando o sol ainda estava fresco. Ela não, ela já ia naquele horário mais quente. Por quê? Porque ela não podia ir no horário das outras mulheres, né? Por quê? Porque ela tinha uma fama que não era muito boa, né? Aqui conta que ela era uma mulher que ela já tinha tido 5 casamentos e ela estava vivendo com um homem que nem era marido dela, né? Então, ela era uma mulher que a gente vinha que ela ia no meio-dia. Por quê? Porque era o horário que ela podia ir sem ninguém estar lá para julgar ela, para condenar ela, para apontar o dedo na cara dela, para humilhar ela, para rejeitar ela, certo? Então, era por isso que ela ia esse horário, certo? O poço também significa o nosso interior, né? Então, por isso que também tem essa simbologia dele estar ali esperando ela no poço. Agora eu quero convidar vocês para a gente começar a ir mais profundo. Então vocês imaginam, Jesus, ele já tinha iniciado o ministério dele, ele andava pelas multidões, fugindo muitas vezes, né? Porque as pessoas queriam pegar, queriam tocar, queriam ter ele perto, as pessoas ficavam atrás, e enfim, a gente sabe, estudando a palavra de Deus, que era uma muvuca, né? Que era sempre multidões e multidões atrás do Messias, atrás de Jesus. E ali a gente vê que Jesus, ele marcou um encontro com essa mulher. Um encontro onde só estivesse ele e ela. Ele, ela e mais ninguém. Certo? Mais ninguém. Então ele manda os discípulos ir comprar comida e aí ele fala, vou ficar aqui. A gente não sabe o que falou porque não está na palavra, mas fala que ali ele estava esperando ela. Então a gente vê ali que ele proporcionou esse encontro, ele escolheu esse encontro. E olha que privilégio, que honra dessa mulher, ela ter um horário na agenda de Jesus. Só ele e ela. E assim, quando a gente começa a ler essa história dela, a gente começa a perceber que a gente não sabe quanto tempo ele durou ali, né? Penso eu que ali durou bastante tempo, porque o assunto que eles falam, a narrativa,
dessa passagem bíblica, eles começam a falar de várias coisas, né? Eles falam de adoração, eles falam de templo, eles falam da vida dela, do que ela estava fazendo, eles falam de um monte de coisa. Então, a gente imagina que ele ficou ali um tempo com ela, né? Ele ficou um tempo, só ele e ela conversando, né? E a gente sabe também pela passagem bíblica que os samaritanos e os judeus não se davam, né? Teve um problema, né? Alguns anos atrás, por causa do templo, né? Ambos eram filhos de Jacó, como está descrito aqui, mas teve uma questão da construção do templo, né? E os samaritanos, eles pegaram e construíram o próprio ali no monte, e o pessoal dos judeus construíram em Jerusalém e não aceitaram a ajuda dos samaritanos, então ali eles começaram a se perder, enfim. Aí até pela idolatria na época, né? Então eles não se davam mesmo, né? E jamais um homem, ele podia falar com uma mulher, e ainda sendo samaritano, tá? Então vamos começar a se aprofundar, tá? Então a gente vê ali que para muitas mulheres o poço ele era um lugar bom, um lugar de honra, para buscar água, para alimentar minha família, para nutrir, para fazer os meus afazeres. Só que para a mulher samaritana, o poço era considerado uma tortura, era considerado um castigo, porque ela ia na hora mais quente, ela ia sozinha, e todos os dias, você imagina, todos os dias, meio-dia, essa mulher tinha um encontro com a própria dor. Ela tinha um encontro com a rejeição, com o abandono. Ela tinha um encontro com as feridas da alma dela. Ela tinha um encontro com a exclusão, ela tinha um encontro com a culpa, ela tinha um encontro com a dor dela. Então, para ela ir naquele poço meio-dia, não era uma coisa boa, né? Não era. Era ter um encontro com a própria dor, né? Era ter um encontro todo dia com esse fardo, né? De ir lá na hora mais quente, porque era a hora que ela tinha pelo menos um pouco de paz, né? Digamos assim, porque não tinha ninguém lá. Ela sabia que não ia ter ninguém naquele sol quente. Então, era um fardo, né? Era um fardo para ela. Não era uma coisa positiva, igual era para as demais mulheres, né? Ela tinha um encontro com a própria dor, né? Eu fico pensando, uma vida inteira essa mulher, ela indo buscar água do poço, porque ela tinha que ir, se ela não fosse, como que ela viveria? Quem vive sem água? Então eu fico imaginando qual que era o diálogo dela com ela mesma, todos os dias indo. Né? Será que ela murmurava do sol quente? Será que ela reclamava da situação dela? Será que ela... Eu imagino que a caminhada dela até o poço, né, tanto indo no sol quente e voltando com aquele peso da água, naquele sol quente, fazia ela se questionar, né? Fazia ela se culpar, né? Ela entrar em contato com a própria dor, né? E ela vê ali a própria desgraça da própria vida dela, né? Então eu imagino que para ela ir ao poço não era algo positivo, né? Não era algo positivo. Vamos ter algumas coisas aqui, gente, para mim não ficar falando e não se perder, né? Então, eu imagino que quando ela ia buscar, ela entrava em contato com seus pensamentos, com a sua dor, com seu desprezo, com a sua solidão, né? Ela sozinha, ela com ela mesma, né? Todo dia ainda carregando aquele fardo, né? Então, eu fiquei questionando aqui, né? Que quando ela chega ali, ela vê um judeu e pede água para ela, e ela fala, você sendo judeu pedindo água para mim, né? Eu fico pensando, será que se fosse outra mulher, né? Que não fosse rejeitada, excluída, abandonada, criticada, julgada, ela conversaria com aquele homem? Será que uma outra, vendo que ele era judeu, se ele falasse me dá água, né? Ela responderia a ele?
ela daria água para ele? Então a gente vê que ela era rejeitada, mas ela não rejeitou Jesus. Mesmo o povo dela sendo de mal, assim, intrigados com os judeus, né? Então eu fico me perguntando, será que essa mulher, se fosse uma outra mulher que não tivesse as feridas e as dores que ela tem, conversaria com Jesus? Perguntaria para ele, olha, você sendo um judeu pedindo água para mim? Será que essa mulher não iria ignorar, não ia rejeitar, não ia nem olhar na cara dele? Mas ela não rejeitou Jesus, né? Ela abriu um diálogo com ele. Então, quando eu começo a falar dessa mulher, a gente começa a ver que a mulher samaritana, ela não era só rejeitada uma vez. Ela era rejeitada 2 vezes. Ela era rejeitada pelo povo judeu, por ela ser samaritana, e ela era rejeitada pelo próprio povo dela, os samaritanos. Então, você imagina o nível de rejeição dessa mulher. Era um nível espiritual e um nível físico, um nível moral, material. Então você imagina o quanto ela era rejeitada, mas ela não rejeitou Jesus. Ela se abriu para conversar com ele. E a gente começa vendo, né, esse diálogo, né? Esse diálogo onde Jesus fala assim para ela: dá-me um pouco de água para beber. E aí ela responde: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. E olha a resposta de Jesus para ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva, né? Então, a gente vai continuar aprofundando, né? E aí eu entrei, né, num pensamento falando assim: ali estávamos Jesus, o sol da justiça, meio-dia, na posição de noivo, né? Onde no meio-dia é um portal onde a terra não há trevas, não há mentira, não há nada oculto, né? E ali eu fiquei pensando, né? Do que essa mulher, ela tinha sede? Qual era a sede da alma dela, né? Eu cheguei à conclusão de que ela tinha sede por justiça. Ela tinha sede pela verdade. Por quê? Porque todos os homens que ela teve mentiram para ela, enganaram ela, certo? E conosco? Do que a nossa alma tem sede? Do que, né? Do que a nossa alma tem sede? A sede daquela mulher era pela verdade. A sede daquela mulher era pela justiça, né? E eu fiquei pensando, né? Do que a gente tem sede? Do que a sua alma tem sede? Eu anotei algumas coisas aqui. Será que você tem sede de justiça? Será que você tem sede de ser amada? Será que você tem sede de amor? Será que você tem sede por conhecimento? Você tem sede por poder? Sede por dinheiro? Sede por fama? Sede por ser reconhecida? Sede por vingança? Do que a sua alma tem sede? Porque toda vez que a nossa alma tem uma sede de algo daqui, ela nos faz carregar um peso, um fardo, um cântaro. Assim como a mulher samaritana, né? Então, qual é o seu fardo? Quem são as pessoas que colocaram esse fardo sobre você? E eu fiquei pensando isso da mulher samaritana. Então, eu fiquei pensando e eu falei, bom, o primeiro marido dela deve ter levado a pureza dela.
né? O segundo, os sonhos, a bondade. O terceiro, a esperança, a alegria de viver, a beleza, né? Cada homem levava algo de bom dela e deixava um fardo, né? Como a tristeza, a vergonha, a injustiça, a rejeição, o abandono, o julgamento, a culpa, a solidão. Era disso que o fardo dela era cheio. Só que a mulher, como que ela esvazia o seu fardo cheio? Chorando. Chorando. Então, quando a gente carrega um fardo muito pesado, o que a gente faz? Nós, a alma feminina, choramos, 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 choramos. Até chegar um ponto que a gente não tem mais lágrimas para chorar. Do tanto que a gente chora. Chora. Não é verdade? E aí, eu consigo imaginar que aquela mulher, ela chegou num estágio em que ela não tinha mais lágrimas para chorar. Mas a única coisa que eu consigo imaginar dela era o suor. O suor do rosto. O suor do peso do cântaro. Para levar, para buscar. Suor do meio-dia. Do sol quente na cabeça dela. Então, às vezes a gente carrega um fardo que a gente chora tanto, 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 que a gente não tem mais lágrimas, mas esse fardo faz a gente transpirar, em vez dos olhos, mas na pele, nos poros, pelo suor, porque é pesado. E ali eu conseguia ver isso, né, nessa mulher. E aí, continuando, né, a sede dessa mulher era pela justiça. A justiça de todas as mentiras que todos os homens que passaram na vida dela contaram, né? Prometeram e a desonraram, né? E a desonraram. Então, hoje, de repente, você pode olhar para a sua vida e falar: quantos relacionamentos eu tive? Quantas mentiras me contaram? Quantas promessas me fizeram? Né? E eu acreditei, e eu me entreguei, e aí no final eu só sofri. Eu só fiquei com o cântaro cheio de desilusões. E é interessante a gente saber que cada pessoa que passa na nossa vida, nesse contexto principalmente de relacionamento, uma pessoa, quando ela vem, né, o cântaro, quando chega na nossa vida, ele tá cheio. Por isso que a gente dá água, né? Por isso que o noivo, geralmente, quando tá se referindo a isso na Bíblia, ele pede água, porque tá cheio. Tá cheio de beleza, tá cheio de energia, tá cheio de pureza, tá cheio de sonhos, tá cheio de bondade. E cada um que vai levando, leva um pouco. Leva um pouco. E ali fica só as lágrimas, né? O vazio existencial. E junto, quando alguém leva uma coisa boa da gente, deixa uma coisa negativa. E no caso dela, deixou as marcas, né, de vergonha, de desonra, de julgamento, de injustiça, de humilhação, de sofrimento, de rejeição, de dor. Cada um que passou levou algo bom dela e deixou algo muito ruim, né? Então, chega Jesus, né? Chega Jesus. E Jesus, quando chega, ele sendo o sol, né, da justiça, né? Ele começa esse diálogo com ela. E aí, ele fala assim pra ela: vai lá e chama o seu marido. Aí ela fala a verdade. Por quê? Porque meio-dia não tem como mentir. Não tem como mentir na presença da verdade, do sol da justiça. E ela confessa, fala: eu não tenho marido. E aí ele fala: olha, é verdade, bem disseste. Por quê? Porque já tivesse 5. E esse que você tem agora não é seu marido. Ou seja, ela já estava no 6º. E Jesus que chegou na vida dela era o 7º. E o 7º é o perfeito. É o descanso. E Jesus chegou para dar esse descanso para a alma dela.
E ela muda de assunto. E ali ela começa a falar o quê? Ela começa a falar de adoração, né? Ela começa a falar de adoração, né? E aí eu fico perguntando, né? Do que a nossa alma, né? Ela tem sede. Sabe por quê? Porque do que a nossa alma tem sede, a alma da gente, ela é insaciável. Então, quando a gente quer uma coisa, a gente não quer só aquela coisa, depois a gente quer outra. Depois outra, outra. A gente está sempre correndo atrás de coisas, porque a nossa alma, ela é insaciável. Então, quando uma pessoa quer buscar, por exemplo, a beleza, ela começa a entrar na academia, ela começa a fazer procedimento estético, é insaciável. O homem que quer ganhar um dinheiro, a mulher, começa a trabalhar aqui, quer mais, chegou na casa dos milhões, depois dos milhões quer chegar nos bilhões, é insaciável. Então, em tudo, a nossa alma, ela é insaciável. É por isso que a gente tem sede. A gente volta a ter sede. E era esse diálogo que Jesus estava falando com ela, né? Então, tem pessoas que têm sede por justiça, pelo que sofreu na vida. Tem pessoas que têm sede por dinheiro, pelo amor, por vingança. Enfim, todo mundo tem o quê? Sede, né? Só que pra gente saciar a nossa sede, muitas vezes a gente tem que carregar um fardo, um cântaro, né? E a gente é obrigado a suportar, né? O cântaro, ele é hoje, simbolicamente falando nesse contexto, um problema, né? O que você tem carregado todos os dias, 24 horas por dia? Responsabilidade? Frustração? Doença? Uma tristeza? De repente, um parente? Tem gente que carrega um parente como preso, como um peso, como um fardo, né? Um casamento, um relacionamento se torna um fardo. O trabalho se torna um fardo. Uma baixa estima, né? Um trauma se torna um fardo. Uma depressão se torna um fardo, né? Qual é o cântaro, né? Que a gente tem carregado? Eu fiquei pensando nisso. Qual é o cântaro? Qual é o fardo que a gente tem carregado todos os dias? Seja com sol ou seja com chuva. O que tem cansado a nossa alma? Porque ali a gente via literalmente que essa mulher estava como? Cansada. Cansada de carregar o fardo. Cansada de carregar o cântaro todos os dias. Cansada. E eu consigo imaginar pelo esse diálogo que ela era uma mulher que ela estava ali sem esperança mais alguma. Desanimada, cansada, né? Que ela já não tinha mais essa energia, né? Esses sonhos. Eu não consigo imaginar isso da mulher samaritana, né? E aí, ela estava ali cansada, sobrecarregada, sem esperança, sem expectativa nenhuma da vida mudar. Todo dia ela ia conversando, falando, né? Ela com ela mesma, naquela rotina diária da vida dela, né? E aí em Salmos 55, 22 diz assim, ó: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Te sustentará. É na exaustão do seu fardo que Jesus te espera, porque Ele é a água viva e é Ele que consegue matar a sede da sua alma, né? Então, quando a gente continua aqui no versículo, né? Ele fala assim, ó: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria a água viva. Vocês que estão aí comigo, vocês acham que essa mulher, ela recebeu da água da vida nesse encontro com Jesus? Escrevam aí para mim.
que vocês acham? Com certeza. Por quê? Porque aqui no versículo 15, ela pediu. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Sim, e ela recebeu muito. Como que ela recebeu? Diante dela estava a fonte da água da vida, da água viva. E ela era o próprio vaso. Vocês conseguem perceber? Que ela pediu. Só que ele encheu o vaso dela de água viva. Através da palavra. Através da presença. Não é lindo? E ela saiu, Priscila, saltitante de alegria. Você sabe que quando eu estava conversando com o Senhor sobre que mulher que o Senhor gostaria, né? Que eu fizesse a live, o Senhor me entregou uma passagem. Olha só, vou colocar aqui para vocês. Está em Malaquias 4. Olha só, que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, esse encontro ele já tinha sido profetizado pelo profeta Malaquias. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Não é lindo? Olha só, aqui ele já falou que o sol da justiça, ele ia nascer e ele ia trazer cura em suas asas. E vós haveria de sair saltando de alegria, como os bezerros soltos no curral. E ela saiu, Priscila, saltitante. Então a gente consegue ver nessa palavra aqui de Malaquias, né? Que essa mulher, ela recebeu não só a água viva, mas ela recebeu a justiça. A justiça. Porque todos tinham mentido para ela. Todos tinham mentido e enganado ela. Todos, antes. Só que o próprio Messias, ao meio-dia, sendo o sol da justiça, tirando toda a treva, ele olha para ela e ele confessa. Ele fala a primeira vez: eu sou o Messias. Vocês já imaginaram hoje, né? Naquele contexto que todo mundo sabia que o Messias ia vir, ia nascer. Eles já estavam aguardando e hoje o nosso mesmo pensamento é o mesmo. A gente está aguardando porque a gente sabe que Jesus Cristo, o Cristo, ele vai voltar, né? A gente vive com essa expectativa que ele vai voltar, que ele vai voltar. Então, naquela época, aquele contexto era igual ao nosso, que ele vai vir, que ele vai vir, que ele vai nascer, entende? E aí, você imagina o próprio Deus encarnado, o próprio Cristo, olhando para você e falando: eu sou o Messias. Vocês já imaginaram a reação de vocês? Vocês conseguem imaginar como que seria o próprio Cristo, aquele que é o sol da justiça, que estava na criação, que tudo foi feito por ele, por meio dele, olhar nos seus olhos e falar: eu sou o Messias. Eu fico imaginando o coração dessa mulher. Porque, segundo as passagens bíblicas, nem os próprios discípulos, eles acreditavam que Jesus era o Messias. Tanto que tem uma passagem que ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E ali, um vai falando e Pedro fala: você é Cristo, o Filho de Deus.
E aí ele fala, olha, essa revelação que você teve não veio de você mesmo. Então nem eles acreditavam. Agora você imagina essa mulher. Você ia morrer de chorar e abraçar ele. Eu acredito que ela fez isso também. Porque senão eu faria isso. Sei lá, se eu não desmaiasse. Não é verdade? E essa mulher, ela teve esse privilégio. Da primeira vez, Jesus falar a verdade para ele. Ele não se ocultou, gente, dela. Para todos que viveu alguma experiência, ele falava, olha, não conta ainda. Não conta. Mas para ela ele falou, eu sou o Messias. Por isso que eu acho que ela tinha questões com a verdade. Todos tinham enganado ela. Mas o Messias, ele curou a alma dela quando ele falou o quê? A verdade de quem ele realmente era. E ele só falou para ela. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias, né? E ali a gente vê que assegurou-lhe Jesus. Então Jesus ele falou assegurando, dando certeza para ela. Eu que te falo, sou o Messias. Eu fico assim, gente, meditando nessa fala de Cristo. Eu que te falo, sou o Messias. E aí, o que aconteceu com essa mulher? Ela saiu como? Saltitante, né? Saltitante. Chegou os discípulos ali, aí tem todo aquele contexto, né? Só que aqui a palavra de Deus fala que ela saiu pela cidade, né? Contando tudo o que tinha acontecido com ela. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher. E eles testemunharam. Ela testemunhara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Assim, quanto os samaritanos os encontraram com Jesus, insistiram para que eles se hospedassem com eles. E Jesus ficou lá 2 dias, né? E aí tá assim, então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E quando eu cheguei nesse versículo, gente, eu fiquei imaginando Jesus, que era judeu, que fez tantos milagres para os judeus, eles não creram em Jesus e ainda o assassinaram. Agora, os samaritanos creram em Jesus. Creram em Jesus, né? E eles afirmaram, ó, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Tá vendo? Então, eu fiquei me pensando, né? Muito cuidado com os religiosos. Porque o povo judeu, ali eles eram muito religiosos, né? E esse povo que era considerado impuro, pagão, né, para os judeus, eles creram no Messias. Eles creram no Messias. E os próprios religiosos não creram, né? Não creram. Então fica uma dica pra gente, né? Uma dica para nós, né? E aí eu continuei, escrevi mais algumas coisas, né? Então, veja bem, ali tinha uma mulher que não tinha reputação nenhuma naquela cidade, ela era humilhada, ela era rejeitada, ela era criticada, ela era julgada, ela era abandonada, né? Ela era uma mulher que ela não tinha voz nenhuma, ela ia meio-dia sozinha, né? E Jesus escolheu ela. Jesus escolheu a mais pecadora daquela cidade. A mais pecadora. A mais pecadora. E ele escolheu ter esse encontro com ela. Ele escolheu ter esse diálogo, esse momento, só ele e ela. Olha o privilégio dessa mulher. Ele escolheu ela
sendo tão imperfeita, tão pecadora, para ele se revelar como o Messias, o Cristo. Ali naquela cidade, tinha muitas mulheres bem casadas, muitas mulheres com uma reputação maravilhosa, tinha muitas mulheres santas, tinha muitas mulheres que tinham, né, um nome, uma reputação na cidade. Por que Jesus não escolheu elas? Ele escolheu a mais mal falada, a mais rejeitada. Ele escolheu essa. E ele nos escolhe hoje. Não importa qual é o seu pecado. Não importa o que aconteceu na sua história. Não importa as marcas que você carrega, o cântaro pesado que você carrega na sua vida. Para Jesus não importa. Para Jesus não importa. O que importa é você tem sede espiritual? Você tem sede da verdade? Você tem sede da água viva? Percebe? E ali a gente vê que ela era a mulher que mais tinha sede daquele lugar. A mais sede que ela tinha. Sede por justiça. Sede pela verdade. E ela recebeu tudo isso de Jesus. Ele falou a verdade. Ele fez justiça na vida dela. E ali, eu terminando de estudar o contexto, gente, eu fiquei meditando muito, porque essa história a gente pode meditar meses nela. Meses. Mas eu fiquei muito meditando nela e eu até anotei aqui para não esquecer a estratégia que Satanás usa na nossa vida, para a gente não cumprir o propósito que Deus nos entregou. Deus, ele tinha um propósito na vida daquela mulher, que era ela pregar para os samaritanos que o Messias já estava entre eles, que o Messias, o Cristo, era Jesus e já estava ali, né? Então, o que o diabo fez? Sabendo que o propósito da vida dessa mulher era falar, anunciar que o Cristo, que o Messias já estava entre eles, né? Já tinha nascido. O diabo fez essa mulher, né? Todo mundo rejeitar ela, todo mundo maltratar ela. Fez um jeito na vida dela, um emaranhado na vida dela, dessa mulher se tornar sem credibilidade nenhuma na fala, de ninguém ouvir. E ela tá sempre sozinha, rejeitada, abandonada. Entende? Porque o propósito dela era falar do Messias. E aí ele fez um jeito de ele destruir a honra dela, dele calar a voz dela, dele excluir ela da cidade inteira, para ela não cumprir o propósito da alma dela, que era anunciar que o Messias estava entre nós, que estava entre eles, que tinha nascido. Vocês percebem a estratégia de Satanás? Quando a gente tem um propósito, ele move uma cidade inteira, se for preciso, para impedir das pessoas nos ouvir, para nos calar, para manchar nossa reputação e fazer a gente perder a credibilidade. Mas aquilo que Deus colocou na nossa vida. Se a gente chegar perto da fonte, da água viva, a gente vai cumprir o propósito. E foi o que ela fez. Ela podia ter pedido: Senhor, me dá um casamento. Senhor, faz com que esse marido, que é o sexto, case comigo. Ela não pediu nada, gente. Quando ela recebeu a fonte da água viva, o que ela fez? Ela jogou o cântaro de lado
e ela saiu saltitante, em júbilo. Ela saiu transbordando a água viva na cidade inteira. E aqui conta que todos ouviram, todos creram nela, todos acreditaram nela e todos testemunharam, né? Ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram para que hospedassem com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram, muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Tá vendo? Essa mulher, que o inimigo fez tudo na vida dela, tudo, para calar a voz dela, para ninguém ficar perto dela, para ninguém ouvir ela, ela foi a mais excluída. Ela cumpriu o propósito dela, que foi anunciar para a cidade inteira tudo que o Messias revelou sobre ela e que ele era o Messias, o Cristo. Então, aquela mulher, quando ela recebeu a água viva, ela já saiu jorrando. E ela saiu sendo uma evangelista. Não é verdade? Ali ela cumpriu o propósito da alma dela. Ser testemunha viva do Messias. E eu acredito que essa mulher nunca mais parou de falar que o Messias estava entre eles. Vocês também crerem nisso? Que ela nunca mais parou de falar que o Messias estava entre eles. Porque ela não tinha dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Os judeus tinham dúvida. As pessoas tinham dúvida. Mas aquela mulher e aquele povo não tinha dúvida. Não tinha dúvida. E ela cumpriu o propósito dela. E isso faz a gente, né, ficar, né, pensando que o nosso propósito, ele está relacionado com a nossa dor. Com a nossa dor. Se aquela mulher, ela não tivesse sido abandonada, rejeitada, excluída, humilhada, ela não estaria meio-dia ali. Ela não teria motivos de se encontrar com o sol da justiça. Ela não teria sede por justiça, sede pela água da vida. Então, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. O seu sofrimento, as coisas que você passa na sua vida, tudo colabora para você dar um testemunho, para você testemunhar Cristo na sua vida. Entende? Tudo colabora, desde que a gente se entregue para Cristo, né? E como eu falei, esse versículo ele é muito profundo, a gente pode ficar meses, né, estudando essa palavra. Mas eu vou passar algumas chaves para vocês, né? E uma delas é: todos os dias, meio-dia, Jesus te espera. Quando o sol atinge o topo, o máximo sobre a terra, não há trevas. Há um mistério aí. Então, ore meio-dia e coloque o seu fardo. Coloque aquilo que você tem sede. Coloque as suas dores. Não minta para Jesus. Não esconda nada para Ele ao meio-dia. Fale a verdade. Confesse o seu pecado, confesse a sua fraqueza. Para aquela mulher,
confessar que ela já, né, não tinha marido. Todos os dias, meio-dia, o sol da justiça brilha pra gente. Enquanto houver sol aqui na Terra, todos os dias a gente sabe que existe um sol no mundo espiritual que é o nosso Cristo. Então, não desperdice tempo. Ore nesse portal do meio-dia. Deixa vir à tona todas as trevas que tem dentro do seu ser. Se esvazie na presença de Deus. Confesse as suas dores, as suas fraquezas, as suas trevas, os seus pecados. Fale a verdade. A verdade. Deixa a verdade vir à tona. E quanto mais você se esvazia das suas trevas, das suas mentiras, das suas feridas, do seu cântaro, mais água viva entra em você. E mais você vai jorrar. E mais você vai testemunhar Cristo. Ali a mulher samaritana não tem um nome. Não é ocultado o nome dela. Mas ali está falando, quando se fala a mulher samaritana, está falando justamente se referindo a um povo. E esse povo somos nós. Espiritualmente falando, os gentios. Nós não somos judeus. Nós pecamos quando a gente estava no mundo com prostituição, né? Com idolatria, com mentira, com corrupção. Certo? Então, esse texto, com tanto simbolismo, com tanto significado, com tanta revelação, serve para nós. Serve para nós. O noivo nos espera todo dia, meio-dia, com água viva. Nós, o nosso corpo, o nosso templo, é um vaso que precisa ser esvaziado para que cada vez mais seja cheio da água viva. Não é lindo? Todo dia, meio-dia, a gente tem a oportunidade de ter esse encontro com o nosso Cristo e se encher da água viva, encher esse vaso aqui, ó, feito do pó da terra. Só que a gente tem uma promessa. Que promessa que é? Aquela que Jesus fez para ela, que é: se você me pedir, né? Ó, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. A gente já conhece o nosso Messias. A gente já conhece o Cristo. E aí a gente pede para ele: me dá dessa água viva. Eu entrego, eu troco o meu fardo pelo seu, que é leve, que é suave. Entende? Peçam a água viva. Jesus só deu para ela porque ela pediu, ainda sem saber que água era essa. Mas você e eu sabemos que água é essa. Você e eu sabemos que o cântaro é o nosso templo, é o nosso corpo. E meio-dia, o sol da justiça brilha todos os dias, segundo a palavra de Deus. Então, peça meio-dia. Peça ao Cristo: dai-me da água viva. E aí ele diz assim, ó: se você pedir, eu vou te dar essa água, ó. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, quando a gente pede para Deus, para Cristo,
ele não só nos enche, mas ele faz da gente uma fonte que vai jorrar. Que vai jorrar. E essa fonte vai matar a sede de muita gente aonde a gente for. De muitas pessoas. A fonte das águas vivas. E a gente vai testemunhar para todo mundo o que Jesus falou sobre nós, a cura que ele fez em nós. Mas de tudo, gente, eu quero finalizar essa live com esse último versículo aqui, de João 4:25. De tudo que vocês ouviram, de tudo, absolutamente tudo, eu quero que vocês peguem essa fala de Jesus. Porque dessa história inteira, ela é a mais importante. Que é: assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Aqui, o Messias se revelou para ela. Então, se eu puder dar um conselho para vocês hoje, se eu puder falar uma coisa da história da mulher samaritana, de tudo que tem aqui, ao meio-dia, todo dia que vocês olharem para o relógio, não importa onde vocês estejam, fale: Senhor, se revele para mim também, assim como você se revelou para aquela mulher. O Senhor precisa ser revelado no seu espírito. Nós temos essa necessidade. Nós precisamos ter essa experiência de Cristo se revelar em nós, no nosso espírito, na nossa alma. O próprio Jó diz lá: eu ouvia só de ouvir falar. Agora, eu sei quem ele é, eu convivo, eu conheço, eu tenho intimidade. Entende? Se a gente pega as histórias dos discípulos, Jesus se revelou para Paulo, né? João, Pedro, Tiago, ele se revelou para eles quando viu a transfiguração. Então, de tudo, gente, o que a gente ouviu hoje sobre a mulher samaritana é: peça água viva. Porque é através da água viva que o Messias, ele vai se revelar para você, para o seu espírito. Não adianta você ficar a vida inteira ouvindo falar de Jesus, a vida inteira buscando a palavra de Deus, indo para a igreja, vendo os milagres. Não adianta, gente. O Messias, o Cristo, que antes ele era o Messias, né? Hoje, o Cristo, que está vivo, que reina, ele precisa ser revelado na sua vida de uma maneira muito individual, particular, única, assim como ele teve nesse encontro com essa mulher. A nossa alma, para ser curada de qualquer coisa, não importa o que aconteceu na sua vida, ela precisa ter essa revelação de quem Cristo é. De quem Cristo é. Entende? Mas primeiro ele vai te dar água viva. Porque é através da água viva que você vai ver o reflexo dele. Ele se revelando. Entende? Cada um vai ter essa experiência de uma forma muito, muito, muito particular, pessoal. Mas o que eu posso garantir para vocês é que Jesus quer se revelar para nós. Mas eu fico com esse versículo hoje dessa live. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Que vocês possam ter esse privilégio no Espírito
na alma de vocês, de ouvir essas palavras. Eu sou o Cristo na sua vida. Porque ele disse na palavra dele: Senhor, expulsamos o demônio, curamos, fizeram isso, aquilo. Ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas tem um versículo que ele diz: as minhas ovelhas, essas, ouvem a minha voz e elas me reconhecem. Vocês entendem que a revelação do Cristo na nossa vida, ela se dá pela fala? E todo mundo que vai reinar, que vai morar com Cristo, tem que reconhecer essa voz. Tem que ter esse pastor e a voz dele revelada para nós no nosso espírito. Então, peça, de preferência ao meio-dia, quando o sol da justiça, esse portal, está aberto para nós. Peça: Cristo, eu quero água viva. E eu quero que você se revele para mim. E vocês vão ouvir. Eu não sei como que vai ser na vida de vocês. Mas ele vai se revelar. E ele vai falar: eu que te falo, Edna. Eu que te falo, Gi. Eu que te falo, Priscila. Eu que te falo, Marco. Eu que te falo, Verônica. Eu que te falo, Maria. Eu que te falo, Helena. Eu sou o Messias. Nunca mais na vida de vocês vão esquecer o som dessa voz e esquecer esse dia. Nunca mais. Fiquem com isso. Fiquem com essas chaves e com essa revelação da palavra de Deus, da história dessa mulher que teve o privilégio de conhecer o próprio Messias em vida, em carne. Perdão, em vida não, em carne. Mas hoje a gente tem o privilégio de conhecer ele através da voz dele e ele se revelar para nós, porque ele vive, ele reina e ele vai voltar. Nós estamos esperando, assim como eles estavam esperando. E ele tem pressa em nos revelar, porque ele fala que ele é o bom pastor. E é ele que chama cada ovelha pelo seu nome. Vocês têm noção que Jesus vai te chamar e vai se revelar pelo seu nome? E vai conduzir as ovelhas para fora, e ali elas encontrarão pasto. Tá vendo? É isso, meninas. Que o nome do Senhor hoje tenha sido louvado, que vocês possam terem pegado essas chaves da mulher samaritana. Leiam a palavra, depois só vocês, lá, tá em João 4. Começa a deixar o Senhor, o Espírito Santo, se revelar para vocês, fazer vocês lembrar. Mas a partir de hoje, peça água viva, tem que ser pedida. E peça que o Messias se revele para vocês. Peça. Amém. Amém, meninas. Fiquem com Deus. Até terça-feira que vem, com mais um Mulheres da Bíblia, né? Teria muitas coisas para falar, mas eu acredito que o que o Senhor queria que a gente falasse sobre essa história foi falado, né? Louvado seja o nome do Senhor e glorificado. Amém? Fiquem com Deus. Se vocês puderem também printar, né, aqui, e depois compartilhar e marcar, porque aí mais pessoas vão ver nos status de vocês e vão
depois poderem também assistir essa live e as próximas, né? A gente vai estar também, assim como a mulher samaritana, falando, né? Da palavra de Deus, do reino de Deus e do que a gente teve de revelação. Amém? Façam isso, meninas. E o nome de Deus vai ser glorificado. Vou sorrir, Edna. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Eu vou tentar salvar aqui, tá?